Pare por um momento e me ouça com atenção. O que eu vou te dizer pode parecer absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você acredita sobre o sucesso está errado. Não é inteligência, não é sorte, não é talento. É algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que apenas 1% das pessoas no mundo tem coragem de aplicar. E sabe o que é mais louco? Esses 1% controlam quase todo o dinheiro do planeta. Agora me diga, e se tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro fosse uma mentira? E se bastassem alguns meses para você mudar tudo? Eu aprendi que uma única ideia pode mudar tudo. Não estou falando de uma ideia qualquer, dessas que surgem e desaparecem no meio do dia. Estou falando daquela ideia que gruda na sua mente, que não deixa você dormir à noite, que faz o seu coração bater mais rápido. Foi uma dessas que me tirou da mediocridade. Eu não tinha nada, nenhuma educação formal, nenhum diploma, nenhum plano. Trabalhava em empregos que me envergonhavam, vivendo dia após dia apenas para pagar contas. E então alguém colocou um livro nas minhas mãos. Pense e enriqueça. Eu não fazia ideia de que aquelas páginas continham algo tão poderoso que mudaria o rumo da minha vida. Mas não foi o livro em si, foi a ideia que nasceu dentro de mim enquanto eu o lia. Uma ideia que dizia: você pode mudar tudo se mudar o que acredita sobre si mesmo. Eu comecei com o que tinha, quase nada. Abri uma pequena empresa de limpeza. Era um trabalho simples, às vezes humilhante, mas foi o primeiro passo que dei acreditando em uma nova visão. Eu lembro claramente, limpava um piso por $30 por mês. $30. Hoje parece insignificante, mas naquele momento foi o símbolo de algo maior. Porque eu não estava limpando aquele chão, eu estava polindo a minha mentalidade. Eu estava treinando meu cérebro para agir a partir da ideia de que eu podia ser mais. E é curioso pensar em quantas ideias poderosas passam despercebidas todos os dias. Talvez você já tenha sentido aquele impulso de começar algo novo, abrir um negócio, mudar de carreira, estudar algo diferente, mas uma voz dentro de você disse: não é o momento certo, você não tem dinheiro, não tem tempo. E você acreditou. Essa é a armadilha. Não é a falta de recursos que paralisa as pessoas, é a falta de decisão. A decisão de transformar uma ideia em ação. Eu também hesitei muitas vezes. Tive medo, duvidei, achei que não era capaz. Mas aprendi algo que nunca mais esqueci. Uma ideia só tem poder quando você age sobre ela. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não agir, ela morre. A ação é o oxigênio da ideia. Quando comecei meu primeiro negócio, eu não sabia nada sobre limpeza, sobre gestão, sobre vendas. Eu apenas decidi que faria dar certo. E fiz. No meu primeiro ano, aquela pequena empresa me deu mais de $100 mil. E foi aí que percebi que o segredo não estava no que eu fazia, mas em quem eu me tornava a cada ação. E aqui está o ponto que poucos entendem. A ideia certa te transforma antes mesmo que ela se manifeste no mundo físico. Quando você se compromete de verdade, algo muda dentro de você. Seu comportamento muda, sua postura muda, seu olhar muda. As pessoas começam a te tratar de outra forma, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se vê. As pesquisas sobre psicologia comportamental mostram que 95% das decisões que tomamos são guiadas pelo subconsciente. E o subconsciente é moldado pelas ideias que você alimenta diariamente. Se você se alimenta de dúvidas, de pensamentos limitantes, é isso que o seu subconsciente vai reproduzir. Mas se você alimenta uma ideia de propósito, de crescimento, de riqueza, ele começa a criar comportamentos automáticos que te aproximam disso. Foi assim comigo. Eu não precisei forçar as mudanças. Elas começaram a acontecer naturalmente, porque a ideia certa me transformou de dentro para fora. Agora pense,
Quantas ideias você já teve que poderiam ter mudado completamente o rumo da sua vida? Quantas vezes você pensou em fazer algo diferente, mas desistiu porque alguém disse que não dava dinheiro ou que era arriscado? A maioria das pessoas mata os próprios sonhos tentando ser lógicas demais. Mas o sucesso não nasce da lógica, ele nasce da fé. E a fé é a crença em algo que ainda não existe, uma ideia que ainda está germinando dentro de você. Eu sempre digo, as ideias são sementes. Mas quantas sementes você já deixou morrer por não ter coragem de plantá-las? Eu plantei uma, e ela se multiplicou em 1000. Hoje eu sei que a diferença entre quem vive no medo e quem vive na abundância está apenas em um pequeno ato de coragem, o ato de dizer sim a uma ideia. Então pare por um instante e se pergunte, qual é a ideia que está batendo à porta da sua mente agora? Aquela que você tem tentado ignorar porque parece grande demais, ousada demais, impossível demais. E se for exatamente essa a ideia que vai mudar tudo? Eu comecei com $30 e essa pequena ação me conduziu a uma vida de propósito, riqueza e liberdade. Não porque o universo escolheu me favorecer, mas porque eu decidi acreditar em uma ideia e me recusei a deixá-la morrer. Pegue um papel agora mesmo. Escreva uma única ideia que, se você tivesse coragem de colocar em prática, poderia transformar sua vida nos próximos 12 meses. Não precisa ser grandiosa, não precisa ser perfeita. Apenas escreva. Quando você registra uma ideia, você começa a dar forma ao invisível. E o invisível é onde tudo realmente começa. Talvez você ache isso simples demais, mas lembre-se, a simplicidade é o que o 99% ignora e o 1% aplica. A maioria das pessoas complica o sucesso porque não acredita que possa ser tão direto, mas o segredo é exatamente esse: agir sobre uma única ideia até ela florescer. É assim que nascem os visionários, os inventores, os líderes. Eles não começaram com tudo planejado, começaram com uma ideia. E se você me disser que não sabe por onde começar, eu te respondo: comece de onde está. Use o que tem. Faça o que pode. Porque é assim que o universo responde. Ele não recompensa os que esperam, mas os que se movem. Uma ideia com ação é mais poderosa do que 1000 intenções guardadas. Então, não importa o tamanho do seu sonho. O que importa é o tamanho da sua decisão. E talvez, daqui a um ano, quando você olhar para trás, perceba que tudo começou hoje, com uma simples ideia e a coragem de acreditar nela. Durante boa parte da minha vida, eu acreditei em uma mentira: a de que, para ter sucesso, era preciso ser muito inteligente. Eu realmente achava que riqueza era um privilégio reservado apenas aos gênios, aos que tinham diplomas pendurados nas paredes e respostas para tudo. E por acreditar nisso, eu me mantive pequeno, eu me sabotava antes mesmo de tentar. Eu olhava para mim e pensava: como alguém como eu poderia enriquecer se nem terminei a escola? Essa crença me aprisionou por anos, até que um dia eu percebi algo que mudou tudo. O sucesso não tem nada a ver com inteligência, mas com o modo como você pensa. Eu comecei a observar o mundo ao meu redor. Vi pessoas extremamente inteligentes lutando para pagar contas, vivendo em dívidas, ansiosas, estressadas. E vi pessoas simples, sem nenhuma formação, prosperando de forma impressionante. Foi nesse momento que percebi que existe uma diferença gigantesca entre saber e entender. Conhecimento é informação. Entendimento é aplicação. E o que separa uma coisa da outra é o tipo de pensamento que você alimenta todos os dias. Eu não me tornei mais inteligente com o tempo. Eu mudei a forma como minha mente interpretava a realidade. Antes, eu pensava como a maioria das pessoas. Acreditava que precisava trabalhar duro,
mais horas, mais esforço físico, como se a quantidade de suor determinasse a quantidade de sucesso. Mas tudo o que isso me trouxe foi exaustão, até que compreendi uma verdade poderosa. Riqueza é uma questão de consciência, não de esforço. As pessoas pensam que dinheiro é algo externo, que depende de circunstâncias, de contatos, de oportunidades. Mas o dinheiro é apenas um espelho. Ele reflete o que você acredita sobre ele. Se você pensa que o dinheiro é sujo, ele se afastará de você. Se acredita que é difícil de conquistar, ele continuará difícil. Se você sente culpa por desejá-lo, jamais o manterá em sua vida. Eu precisei encarar essa verdade de frente e perceber que o problema nunca esteve na economia, nem nas oportunidades. Estava dentro da minha mente. E foi quando comecei a questionar tudo o que acreditava. Peguei uma folha e escrevi cada pensamento que eu tinha sobre dinheiro. Lembro-me claramente, dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro não cai do céu. É preciso ter sorte. Rico não vai para o céu. E então eu olhei para aquelas frases e perguntei, de onde isso veio? Quem me ensinou isso? Percebi que nenhuma daquelas ideias era minha. Eram frases herdadas, da família, da escola, da sociedade. Eu carregava crenças que nem eram minhas e ainda assim vivia a partir delas. Essa é a prisão mais perigosa. Acreditar que seus pensamentos são verdades, quando na verdade são apenas repetições do que ouviu durante toda a vida. A ciência confirma isso. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro humano cria circuitos de repetição. E quanto mais você reforça uma crença, mais real ela parece. O cérebro não distingue o que é real do que é repetido. Por isso, se você cresce ouvindo que dinheiro é difícil, o cérebro aceita isso como uma verdade inquestionável e molda o seu comportamento para confirmar essa crença. Mas algo incrível acontece quando você começa a romper esse padrão. Quando comecei a afirmar conscientemente que dinheiro era energia, que fluía em direção àqueles que o respeitavam e o entendiam, meu mundo começou a mudar. De repente, eu percebia oportunidades onde antes via obstáculos. Pessoas surgiam, conexões aconteciam, e o que antes parecia impossível começou a se tornar natural. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a lente através da qual o via. E talvez essa seja a pergunta que você precise fazer agora. Quanto da sua realidade financeira é apenas o reflexo do que você acredita sobre dinheiro? Quantas vezes você disse para si mesmo, eu não posso, não é para mim, não sou bom o bastante? E o mais importante, o que aconteceria se você decidisse acreditar no contrário? A mudança começa com uma simples decisão: decidir pensar diferente. Eu lembro de uma noite específica em que eu estava sentado sozinho, com uma pilha de contas sobre a mesa, sentindo um nó no estômago. Eu estava exausto, confuso e envergonhado por estar novamente sem dinheiro. E foi ali, naquele silêncio pesado, que eu entendi que não era o dinheiro que me faltava, era clareza, era fé em mim mesmo. Naquele momento, uma ideia surgiu. Se minha mente criou essa escassez, ela também pode criar abundância. E a partir dali, tudo começou a mudar. Comecei a agir como alguém próspero antes mesmo de o dinheiro chegar. Eu comecei a me comportar, a falar, a me vestir e até a andar de uma forma diferente. Parecia loucura, mas não era. Eu estava reprogramando o meu subconsciente. Porque é isso que o 1% faz. Eles não esperam se tornarem ricos para pensar como ricos. Eles pensam como ricos e por isso se tornam ricos. Muitos me perguntam, mas e se não der certo? E eu sempre respondo, e se der? O medo é o argumento favorito da escassez. Ele te convence a permanecer pequeno. Mas o pensamento próspero começa com uma simples substituição. Troque a dúvida pela curiosidade. Ao invés de pensar, e se eu falhar? Pergunte, e se eu aprender?
Essa troca de perspectiva é o que abre a porta para a expansão. Há um estudo publicado na Harvard Business Review que mostra que pessoas com uma mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem se desenvolver, têm 47% mais chances de atingir resultados financeiros consistentes ao longo do tempo. Isso não tem a ver com QI, tem a ver com visão. Elas acreditam que podem aprender o que for necessário para prosperar, e o cérebro se adapta a essa crença. A mente é como um rádio. Ela emite uma frequência e o universo responde na mesma sintonia. Se a sua frequência é de medo, você atrai escassez. Se é de fé e gratidão, você atrai oportunidades. A diferença é invisível, mas o impacto é gigantesco. E o que me impressiona é que quase ninguém percebe isso. As pessoas vivem reagindo ao mundo externo, quando o segredo é criar o mundo interno que desejam refletir. Foi assim que eu compreendi com absoluta clareza que o dinheiro não muda quem você é. Ele apenas amplifica o que já existe dentro de você. Se você é inseguro, o dinheiro multiplicará essa insegurança. Se é generoso e criativo, ele multiplicará a generosidade e a criação. O dinheiro é neutro, ele é um espelho, e enquanto você continuar achando que ele é o problema, continuará tentando resolver fora o que nasceu dentro. A verdadeira virada acontece quando você muda a relação emocional que tem com o dinheiro. Quando ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Quando você entende que ele é apenas uma forma de energia, e energia vai onde há fluxo. Pare de bloqueá-lo com culpa, medo e crenças antigas. Comece a olhar para o dinheiro como uma ferramenta de expansão. E eu garanto, quando você mudar o que acredita, as oportunidades que antes pareciam distantes começarão a se mover na sua direção. Você perceberá que não é a inteligência que separa o 1% dos 99%, mas o nível de consciência, a maneira como cada um decide pensar. Porque no final, não é o diploma na parede que define o seu destino. É o que você acredita quando ninguém está olhando. Eu lembro do dia em que entrei em um grande auditório pela primeira vez. O lugar estava lotado, cheio de pessoas elegantes, confiantes, e eu me sentia completamente deslocado. Fiquei no fundo da sala, quieto, quase invisível. Na frente, um homem falava com tanta presença, com tanta convicção, que parecia dominar cada alma ali dentro. Ele não apenas falava, ele hipnotizava. E naquele momento, uma pergunta ecoou na minha mente. Por que eu não consigo ser assim? O que me impede de ser quem eu realmente quero ser? E a resposta era simples: medo. O medo do julgamento. Por muitos anos, esse medo foi meu companheiro. Ele andava comigo, me paralisava, me fazia calar quando eu tinha algo importante a dizer. Quantas vezes eu quis expressar uma ideia e engoli as palavras porque tinha medo do que os outros pensariam? Quantas vezes deixei de tentar algo novo porque alguém poderia me chamar de tolo? Esse é o tipo de prisão que ninguém vê, mas que mantém milhões de pessoas acorrentadas por dentro. Naquele dia, no fundo do auditório, enquanto observava aquele homem falar, algo aconteceu. Ele disse uma frase que atravessou meu peito como um raio. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Essas palavras me atingiram porque eu sabia, no fundo, que eu não estava sendo eu. Eu estava sendo o que os outros esperavam que eu fosse. E naquele instante, percebi o preço silencioso de viver tentando agradar. A maioria das pessoas vive assim, buscando aceitação, temendo o olhar alheio, moldando seus comportamentos para caber em padrões que nunca foram seus. Crescemos aprendendo a não errar, a não incomodar, a não destoar. E sem perceber, sacrificamos o que há de mais valioso, nossa autenticidade. É por isso que tantos vivem em constante angústia, mesmo tendo uma vida correta. Eles respiram, mas não vivem. Se você quer mudar sua vida, comece se permitindo ser quem você é. Pare de esperar que o mundo aprove.
Pare de pedir permissão para existir. A vida não recompensa os que se escondem, ela recompensa os que têm coragem de se mostrar. Hoje, quando subo em um palco ou falo para milhares de pessoas, ainda sinto o frio na barriga. A diferença é que agora eu sei que esse frio é o sinal de que estou vivo, de que estou sendo verdadeiro. O medo ainda está lá, mas ele não me comanda mais. Eu olho para ele e digo, obrigado por me avisar que estou crescendo. A liberdade começa quando você escolhe ser autêntico, mesmo que isso signifique ser incompreendido, porque a vida que você sonha não está do outro lado do sucesso, está do outro lado do medo do julgamento. A dúvida é o ladrão mais silencioso e destrutivo que existe. Ela não grita, não aparece de repente, mas vai se infiltrando pouco a pouco até paralisar completamente a sua capacidade de agir. Eu vivi aprisionado por ela por anos. Tinha medo de errar, medo de parecer tolo, medo de tentar e fracassar. Eu me lembro das vezes em que sentava em reuniões e ficava calado, mesmo tendo ideias que poderiam mudar o rumo das coisas. Eu sabia que podia contribuir, mas o medo do que pensariam se eu dissesse algo errado era maior do que a vontade de falar. Preferia sair dali em silêncio, frustrado, do que correr o risco de ser julgado. E é assim que a dúvida começa a te destruir, lentamente, com pequenas concessões diárias que parecem inofensivas, mas te afastam da sua própria grandeza. Eu acreditava que dúvida era prudência, que era melhor pensar demais antes de agir, medir todas as consequências, esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca chegava, porque a dúvida não busca segurança, ela busca controle, e o controle total é uma ilusão. Enquanto você tenta prever cada detalhe, a vida continua passando. Oportunidades surgem e vão embora. Pessoas menos preparadas, mas mais corajosas avançam, e você fica parado, observando, tentando entender onde errou. Mas o erro não está em tentar, está em esperar demais. Foi quando conheci Earl Nightingale que ouvi algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Ele disse, a maioria das pessoas acredita que os outros podem, mas elas não. Na hora eu pensei, ele está certo, mas isso não se aplica a mim. E foi aí que percebi o tamanho da minha cegueira, porque é exatamente isso que a dúvida faz. Ela te convence de que você é uma exceção negativa, que você é o único que não pode, não sabe, não merece. Eu passei anos acreditando nisso, até entender que ninguém nasce confiante. Confiança não é algo que se tem. É algo que se constrói passo a passo, com pequenas ações que desafiam o medo. A primeira vez que precisei agir, apesar da dúvida, foi quando decidi abrir minha empresa de limpeza. Eu não tinha experiência, não tinha apoio, não tinha nenhum plano de negócios. Mas algo dentro de mim dizia, diga sim. E eu disse. O medo não desapareceu naquele momento. Na verdade, ele aumentou. Mas com o tempo, percebi que cada ação, mesmo imperfeita, diminuía o poder da dúvida sobre mim. Eu falhei várias vezes. Perdi contratos, cometi erros básicos, fui rejeitado. Mas cada erro me tornava mais forte, porque a dúvida não sobrevive à ação. Ela precisa da inércia para existir. Quantas vezes você deixou de tentar algo por medo de parecer incompetente? Quantas oportunidades deixou escapar por não se achar pronto? A dúvida é disfarçada de prudência, mas na verdade é medo travestido de lógica. Ela te convence de que pensar mais vai te proteger, quando na verdade pensar demais só te paralisa. E enquanto você pensa, a vida acontece sem você. A psicologia moderna chama isso de paralisia por análise, o estado em que a mente acredita estar progredindo apenas por pensar, mas na verdade está se escondendo da ação. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas adiam decisões importantes por medo de falhar. E o mais interessante é que quando finalmente agem,
percebem que o medo era 10 vezes maior do que o obstáculo real. Eu vi isso acontecer comigo inúmeras vezes. O que eu imaginava ser uma parede intransponível, na verdade, era apenas uma sombra projetada pela minha própria hesitação. Eu descobri que a dúvida se alimenta da ausência de movimento. Ela vive do espaço entre a intenção e a ação. É nesse intervalo que ela cresce. Por isso, aprendi a agir rápido. Quando uma ideia surge, eu não deixo o medo pensar por mim. Eu ajo, porque toda vez que você hesita, a dúvida ganha força. Mas toda vez que você age, ela enfraquece. É uma batalha invisível que acontece dentro de você todos os dias. E cada decisão, por menor que seja, é uma vitória. Eu gosto de comparar a dúvida com uma erva daninha. Se você não arranca, ela se espalha e toma conta do seu jardim mental. Você começa duvidando da sua ideia, depois da sua capacidade, depois do seu valor, até que quando percebe, já duvida da própria vida. E nesse ponto, não é mais o mundo que te limita, é você mesmo. Foi por isso que decidi declarar guerra à dúvida. Eu sabia que se não a vencesse, ela acabaria comigo. Comecei com algo simples. Listei todas as coisas que eu deixei de fazer no último ano por medo. Foi doloroso. Cada linha representava uma oportunidade que eu deixei escapar. Um negócio que não abri, uma conversa que não tive, uma chance que não aproveitei. Aquela lista era o mapa da minha prisão. Então eu fiz um pacto comigo mesmo. Por 7 dias, eu enfrentaria uma dúvida por dia. Algo que me assustasse, mesmo que pequeno. Pedir algo que eu queria, falar em público, fazer uma ligação difícil, dizer não quando antes diria sim. E a cada dia, eu sentia uma parte de mim se expandir. O medo continuava lá, mas ele perdia o poder. Porque a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente, mesmo com ele. E algo mágico começou a acontecer. Pessoas começaram a me notar, oportunidades começaram a surgir e, principalmente, eu comecei a confiar em mim, porque a confiança não vem dos resultados, ela vem da repetição da coragem. Quanto mais você enfrenta a dúvida, mais prova para si mesmo que pode. E quando isso acontece, o universo responde. A neurociência explica esse fenômeno de forma simples. Cada vez que você age, apesar do medo, seu cérebro cria novas conexões neurais associadas à ação e ao sucesso. Isso significa que, com o tempo, agir com coragem se torna natural. O que antes te paralisava passa a ser apenas mais uma parte do processo. Foi assim comigo. A primeira vez que subi num palco, eu tremia. Na 10ª, eu ainda sentia medo. Mas na 100ª, o medo havia se transformado em energia. Eu percebi que a dúvida é apenas um lembrete de que você está crescendo. Então, se há algo que você tem adiado, algo que sabe que precisa fazer, mas o medo tem te paralisado, entenda, não existe momento perfeito. O momento é agora. A ação cura a dúvida. O movimento dissolve o medo, e cada passo que você dá, mesmo tremendo, é uma vitória sobre a voz que tenta te manter pequeno. Porque no fim, a dúvida só tem o poder que você dá a ela. E o dia em que você decidir agir, apesar de não se sentir pronto, será o dia em que você descobrirá que já estava pronto o tempo todo. Se existe algo que você precisa levar daqui, é isso. O sucesso não começa no mundo externo, ele começa dentro de você. É a mudança na sua mente que muda a sua vida. É quando você decide agir, mesmo com medo, que tudo se transforma. O 1% não tem mais sorte, nem mais talento. Eles apenas aprenderam a pensar diferente. Eles entenderam que a dúvida, o medo e as crenças limitantes não desaparecem. Elas apenas perdem força quando você escolhe agir. Então lembre-se disso. Você não está esperando o momento certo. Você é o momento certo. E cada nova ideia, cada decisão de se libertar do que te prende é um passo em direção à sua própria liberdade. Agora, se essa mensagem tocou algo dentro de você, não pare aqui.
O próximo vídeo já está aparecendo na tela e nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Agradeço por estar comigo nessa jornada. Te espero lá, porque o melhor ainda está por vir.